Vou compartilhar minha tela. Ok. Bem, nas aulas anteriores a gente viu a questão da globalização, certo? O que era globalização, quais eram os problemas da globalização, né? Os pontos positivos e negativos. E aí, dando continuidade a esse mundo globalizado, né, em que o consumo dos recursos naturais é tão grande, a gente vai entrar agora sobre degradação ambiental, tá ok? Então, vamos lá. O que seria degradação ambiental, né? Degradação ambiental é qualquer alteração ou modificação do meio ambiente. Então, como é que acontece essa alteração ou essa modificação? Essa alteração, modificação, ela pode ocorrer através da retirada ou da poluição dos recursos naturais. O que são recursos naturais? É tudo aquilo que a natureza nos oferta, entendeu? A natureza quem constrói, né? Então, no caso, é o ar, né? A água, o solo, né? A vegetação. Então, tudo isso aí é chamado de recursos naturais, ou seja, são os recursos que a natureza nos dá. E aí, quando ele diz que degradação ambiental é quando você altera, modifica o meio ambiente, né? Aqui, ó. Então, o que é que acontece? Tem várias maneiras de você modificar ou alterar, transformar o meio ambiente. Você pode fazer isso através da queima, né, da vegetação, através da morte de animais, né, de forma desenfreada. Você tem a retirada da vegetação, isso é um dos maiores impactos hoje. Você tem a poluição do ar através das indústrias, né? Nós chamamos a eliminação de gases de efeito estufa, nós vamos ver mais a seguir. Então, nada mais é do que você poluir o ar. E você tem a poluição, por exemplo, do solo, com os resíduos sólidos, né? Que são comumente chamados de lixo. Aqui, nessa imagem, isso aqui é a extração de petróleo. Petróleo, de forma simples, é um líquido preto, tá certo? Como se fosse uma espécie de óleo preto, que está abaixo do solo, e aí você extrai ele. Então, isso é um recurso natural, foi a natureza que produziu. E nós temos a cada dia mais a retirada desse recurso. E você tem a poluição das águas, né? Seja as águas dos rios, dos mares, tá bom? Então, resumindo, degradação é qualquer alteração ou modificação no meio ambiente. Então, o meio ambiente ele estava perfeito ali, né? E aí veio o homem e acabou por fazer várias atividades. Que atividades são essas? Retirada ou poluição dos recursos naturais. Então, muitas vezes eu uso o solo para fazer agricultura, eu retiro a vegetação, a madeira, né, para a confecção de móveis, por exemplo, né? Eu tenho as indústrias que consomem vários recursos naturais, tá certo? E assim como eu também tenho a poluição, tanto do solo, como da água, quanto do ar, ok? Então, tudo isso aí é degradação ambiental. E aí, o que é que acontece, gente? Quais são as principais formas de degradação? Não só existem essas três que estão listadas aí, não, tá? Existem outras, mas essas daqui são as mais comuns. Desmatamento, ou seja, retirada da vegetação, principalmente para a confecção de móveis, né? Para a produção, por exemplo, de folhas que se utiliza a celulose, né? O caderno de vocês mesmo, né? Ele vem justamente de árvores, né? Através da extração de celulose. Nós temos as queimadas, isso aqui é muito comum, tá certo? Que o pessoal faz a queima justamente da vegetação, para justamente depois fazer agricultura no local, né, no solo, que vai ficar desnudo, que é desnudo, vai ficar sem vegetação. É como se o solo ficasse nu, não tem mais a vegetação. Aí chama isso de solo desnudo, tá certo? E aí, com a queima da vegetação, você tem a poluição do ar, tá certo? E você tem ainda a poluição das águas. Isso aqui é muito comum, principalmente nas cidades grandes, né? Onde você tem uma grande quantidade de lixo sendo jogado dentro de rios, né? Ou até mesmo nas valas, nos canais, né? Onde deveria estar passando o esgoto ou os rios. Tá ok? Então, essas são as três maiores formas de você fazer degradação ambiental.
Degradação, lembrando, é transformar, é poluir o meio ambiente. E aí é o seguinte, gente, existe uma regra que diz que para cada ação há uma reação. O que quer dizer isso? Para cada coisa que acontece no meio ambiente, você vai ter um reflexo, você vai ter uma consequência. E aí, para a degradação ambiental, nós vamos ter várias consequências. Dentre elas, eu trouxe 6. Nós vamos discutir uma a uma. Primeiro, seria a perda da fertilidade do solo. 2, diminuição da oferta de água doce. 3, destruição dos ecossistemas e dos habitats dos animais. O que isso quer dizer habitats? Quer dizer justamente onde os animais moram. É a sua moradia natural, tá certo? A extinção da vida de plantas e animais, tá certo? Nós vamos ver. O surgimento de doenças respiratórias e de doenças por águas contaminadas, né? Aquecimento global, que isso aqui é o que é mais discutido hoje a nível de mundo, tá certo? Que é aquecimento global. É dizendo que a temperatura do mundo todo, né, de todo mundo, está aumentando. Então, é um aquecimento global. Todo o globo terrestre está aquecendo, né? E aí, isso pode contribuir para inúmeros problemas sociais e ambientais que nós vamos ver a seguir. Mas, primeiramente, ó, em ordem, vamos ver esse primeiro. Perda da fertilidade do solo. É muito comum, gente, principalmente na agricultura, o pessoal acabar por retirar a vegetação, né? Eles fazem uns muturos, né? Alguns feixes, e coloca fogo. E aí, quando você coloca fogo, gente, a primeira coisa que você vai fazer aqui é aumentar a poluição do ar. Porque isso aqui, essa vegetação, ela está liberando CO2, que quer dizer gás carbônico. E esse gás carbônico, ele vai ficar no ar. Então, quando ele fica no ar, ele faz com que o ar fique poluído, primeira coisa. E outra coisa é que o gás carbônico é chamado de um gás de efeito estufa. De forma simples, nós vamos ver o que é efeito estufa futuramente. Mas o que é efeito estufa? Esses gases, eles servem para aprisionar, para pegar para si parte da radiação, né, solar. E aí isso faz com que a Terra ela tenha uma boa temperatura. Só o que acontece é o seguinte, cada dia mais a gente está poluindo o ar, está jogando mais gás carbônico. Quanto mais gás carbônico tiver na atmosfera, ou seja, no ar que a gente respira, você vai ter um maior aquecimento da Terra. Então, quanto mais gases estiverem sendo queimados, quanto mais vegetação, quanto mais combustíveis fósseis, que nós vamos ver o que é, né? O petróleo, os derivados dele, que no caso é gasolina, diesel, tá certo? Quanto mais a gente queima as coisas, né? Mais a gente polui o ar. E quanto mais poluído o ar tiver, mais quente vai ser a Terra, tá certo? Mas em relação à perda da fertilidade do solo, o que é que acontece, gente? Isso aqui, gente, nós chamamos de matéria orgânica. Então, essa vegetação aqui, se você não queimasse ela e deixasse ela pelo tempo, né? Com o passar do tempo, essa vegetação iria entrar em processo de decomposição, ela ia se degradar. E aí as substâncias que estão dentro dessa vegetação iriam ficar dentro do solo. E aí você teria um solo mais fértil, com mais matéria orgânica. Só que quando você retira essa vegetação e queima, em vez de você deixar o solo mais fértil, né, deixando essa vegetação se degradar, o solo ele não fica mais fértil, ele vai perdendo sua fertilidade ao longo dos anos, tá bom? Então são dois problemas, você polui o ar e faz com que o solo ele fique menos fértil. Então, isso você faz 1 ano, 10 anos, 20 anos, quer dizer que a fertilidade do solo ela vai diminuindo ao longo do tempo, tá certo? A fertilidade do solo, né, hoje, por exemplo, vai ser bem menor no futuro, no caso daqui a 10 anos, porque todos os anos você está, né, utilizando a terra, fazendo essas queimas, então você está perdendo a fertilidade do solo. Gente, diminuição da oferta de água doce, né? Água doce, água potável, né? Que serve justamente para nós, seres humanos, consumirmos. Cada dia mais, gente, a oferta, ou seja, a água que chega até nós, né? Essa oferta de ofertar em grande quantidade de água doce, ela está diminuindo, isso no planeta todo.
cada dia mais é mais difícil da gente encontrar águas puras, águas cristalinas, águas doces. Por quê? Porque cada dia mais a gente está poluindo os rios. Então você sai de uma água potável, que dá para ser consumida, né, beber, para uma água poluída. E aí, quando os rios, né, quando os reservatórios, que são justamente os grandes açudes, as águas estão poluídas, aí você diminui a oferta de água doce. Em vez de você ter muita água doce, você vai ter água poluída. Com isso, você diminui a oferta de água doce. Vai ser menos água para a população que cresce a cada dia. Outro ponto também, a destruição de ecossistemas e dos habitats animais. Gente, o que seria ecossistemas? De forma simples, tá certo? Traduza isso como os biomas, são as florestas. Então, o que a gente mais tem hoje é a destruição dessas florestas, tá certo? Independente se é aqui perto do litoral, que a gente chama de Mata Atlântica, independente se é no sertão, né, no sertão do Nordeste, que é onde você vai ter a caatinga, ou se você vai para a floresta amazônica, qualquer lugar que você vá hoje no Brasil, em várias partes do mundo, o que você tem é a destruição desses ecossistemas, ou seja, dessas matas, dessas florestas. Porque essas florestas, elas servem para inúmeras coisas. Primeiro, para retirada da madeira, para confeccionar móveis, por exemplo, para fazer a produção de papel, como eu falei para vocês, através da celulose, né? Ou você retira essa vegetação, né, para dar lugar a um cultivo, você vai cultivar, então você desmata tudo para depois cultivar. Você também tem justamente a queima da vegetação e dessa floresta para depois botar a criação de gado, né? Que aí você só precisa dos capins, né? Então você tem várias atividades que fazem com que haja a destruição dos ecossistemas. E quando você destrói esses ecossistemas, essas florestas naturais, você também está matando ou diminuindo os habitats dos animais. Lembre-se que essas florestas, nelas existem animais que só sobrevivem aqui, não sobrevivem, né, nas cidades. Então, muitas vezes você desmata para construir cidades. E aí o que é que acontece? Esses animais, eles perdem seus habitats, ou seja, suas moradias naturais. Habitats quer dizer moradias. Moradias justamente desses animais. As moradias naturais dos animais. Então, quanto mais destruição dos ecossistemas, né, menos habitats vai existir para os animais. E aí o que é que acontece, gente? Como consequência disso? Vai existir a extinção de plantas e animais. O que é extinção? É quando uma planta ou um animal ele deixa de existir. Então você tem inúmeros casos, né, em várias partes do mundo que alguns animais, por exemplo, já não existem mais, né? Nós temos uma espécie de lobo mesmo lá da região, né, do hemisfério norte que ela já não existe, porque ela só se adaptava a uma região lá que tinha certas comidas e essa região foi destruída. Com isso, o animal entrou em extinção, ou seja, ele foi extinto. Ele não existe mais. E aí, o que é que acontece? Hoje nós já temos uma lista, né, de extinção de plantas e animais, ou seja, são plantas que praticamente existem em poucos lugares. Então, ela está em processo de extinção. Ela está para sumir, né, do mapa, sumir da Terra. Então, extinção é quando não existe mais. Então, essa lista de extinção de plantas e animais quer dizer, existem muitos animais que estão praticamente sumindo do planeta. E que se a gente não tiver uma atenção para eles, não preservar, não conservar onde eles moram, possivelmente eles vão chegar na extinção, ou seja, vão deixar de existir. Tá certo? Gente, olha só. Quando você tem justamente a degradação ambiental através da poluição do ar ou a poluição das águas, surge como consequências disso muitas doenças, tá certo? Eu vou trazer algumas delas. As doenças respiratórias são elas, a asma, as rinites, sinusites, né? Então, o que é que acontece? Essas doenças são chamadas de doenças respiratórias,
porque ela atinge justamente os pulmões e a parte justamente do sistema respiratório. Isso quer dizer o seguinte, o ar que a gente respira, cada dia mais, está mais poluído. Então, o ar, ele já não é tão benéfico para nós. Quando você respira, né, na respiração, você acaba, né, por trazer para dentro de você tudo que estiver no ar. Então, se esse ar estiver poluído, né, com elementos químicos, automaticamente esses elementos químicos vão para dentro do seu sistema respiratório. E aí tomam como o principal deles justamente o pulmão. Então, é comum que em cidades muito poluídas, por exemplo, como São Paulo, né, que você tem muitos carros soltando muita fuligem, onde você tem muita indústria, né? E aí você tem justamente os problemas respiratórios. É comum as pessoas adquirirem asma, rinite, sinusite, por conta justamente do ar estar poluído e principalmente porque o ar poluído, né, ele faz também com que aumente as temperaturas, né? Então, aumentando as temperaturas, isso muitas vezes vai ter o que nós chamamos de rinite alérgica ou muitas vezes sinusite, né, alérgicas em relação à mudança brusca de temperatura. Então, dias muito frios, depois você tem dias mais quentes, ou você não acaba não se adaptando ao clima, aí você tem justamente algumas corizas, alguns problemas respiratórios, tá certo? Outras doenças também que nós chamamos as doenças hídricas, ou seja, por água contaminada. O que é que acontece? Principalmente em cidades grandes, pessoal, né? A maior parte dos nossos esgotos, né? Os esgotos domésticos, né? Assim como os industriais, vão para dentro dos rios. E esses rios, eles cortam vários bairros. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas têm contato com essa água contaminada, por elas morarem perto de rios, né? Ou até mesmo alguns vetores de doenças, né? Que estão por ali, ratos, baratas, né? Mosquitos. Então, você tem várias doenças em virtude de águas. E muitas delas, as mais comuns, nós chamamos de diarreias. Diarreia, gente, praticamente 90% das vezes que alguém tem uma diarreia é porque ingeriu ou água contaminada ou algum alimento contaminado, que possivelmente, por exemplo, se você pega um alimento, por exemplo, uma maçã, ela não está com nenhum agente patógeno, ou seja, nenhuma bactéria, nenhum vírus. Mas daí você lava essa maçã com uma água contaminada, automaticamente quando você comer essa maçã, você vai ter justamente, possivelmente, uma doença diarreica, né? No caso, uma diarreia. Então, o que seria a diarreia? É quando você tem agentes patógenos, que são bactérias, fungos, vírus, e aí, quando você ingere ou tem contato com essas águas, você adquire justamente essa doença, tá certo? E aí você tem inúmeras outras, a esquistossomose, que é justamente que a gente chama de doença do rato, né? O rato ele coloca através de suas fezes e urinas. Então, quando chove, as águas levam isso para dentro de casas muitas vezes enxurradas e as pessoas acabam por adquirir essa doença, ok? Gente, por fim, nós temos o aquecimento global. O que quer dizer isso? Aquecimento, ou seja, aumento de temperatura global, porque é no globo terrestre por completo, ou seja, em toda a Terra. Então, aquecimento global quer dizer que existe um aumento da temperatura em todo o planeta Terra. E isso causa vários efeitos, né? Várias consequências, como o degelo das calotas polares, ou seja, aqueles grandes blocos de gelo lá do Polo Norte, Polo Sul, né? Você tem o degelo, ou seja, essas calotas estão, né, derretendo. E quando derrete, aumenta o nível do mar. O que quer dizer isso? As águas do mar vão ficar mais altas. E isso pode inundar várias áreas litorâneas, vários países que justamente estão perto do litoral, né? Você tem aqui, ó, aumento das temperaturas, né? O aquecimento global, aumento de temperatura. Então, vão ter temperaturas muito altas. Isso ocasiona até morte de pessoas. Na Europa mesmo, por ano, morrem mais de 100 pessoas por conta justamente que eles chamam ondas de calor. O que quer dizer isso, professor?
são vários dias em que a temperatura está muito alta. Então, muitas pessoas que têm doença de pressão, por exemplo, pressão alta, essas pessoas começam a passar mal e aí elas são hospitalizadas e muitas não resistem, tá certo? Ó, menor disponibilidade de água no planeta. Isso quer dizer, gente, que muitas regiões que já chove pouco, como o semiárido paraibano, né, o semiárido do Nordeste, elas tendem a ficar mais secas ainda, ou seja, ter menos água. Quando diz menor disponibilidade de água no planeta, quer dizer que vai ter menos água disponível, tá certo? Maior ocorrência de períodos de seca, ou seja, as secas vão se tornar mais frequentes, vão demorar mais tempo. Redução da oferta de recursos naturais, ou seja, muitas vegetações, né, poderão morrer, né, ou desaparecer, né? Áreas, por exemplo, que são semiáridas, pode se tornar um deserto, e como vocês bem sabem, no deserto praticamente não há vegetação, a vegetação é bem rala, bem pouca, tá certo? E desequilíbrio ecológico, ou seja, ecológico quer dizer justamente as florestas vão entrar em desequilíbrio, né? O ambiente, o meio ambiente vai estar desequilibrado, e isso não é bom, tá certo? Então, essas são uma das consequências do aquecimento global. Bem, gente, aqui está um link para a aula, tá certo? Se vocês desejarem. Essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá ok? Agradeço pela atenção, tá certo? E até a próxima. Felicidades e se cuidem. Vou interromper aqui a gravação, tá certo? Interromper aqui a gravação. Deixa eu pegar aqui.